identidade nacional brasileira é extremamente complexa. É um ovo mexido. Olha, acho que o Brasil é um país que só entende quem mora no Brasil. O Brasil não é o planeta verde e amarelo que os nossos culturalistas constroem. Então, essa consciência podia dar um caráter especial à América. O Brasil, como sociedade e civilização, nunca esteve à altura do que foi produzido aqui, a sua própria revelia. Eu tive uma professora, essa professora mudou minha vida. É uma tiazinha que eu nunca mais vi, ela chama Rita de Cássia. O que se está chamando de progresso na alfabetização e no letramento é uma mentira escandalosa, porque as pessoas estão simplesmente passando pela escola. Então você aprende matemática, português, geografia ali mais ou menos, uma história bem mal contada, e é isso, né? Tendemos, cada vez mais, infelizmente, a pensar a educação de um modo utilitarista. A educação brasileira sempre esteve voltado apenas para produzir, quando precisa, técnico e intelectuais para o capital. E a nossa sociedade não consegue refletir o quão cruel é isso com as pessoas que não teve condição de estudo. O que seria a cidade ideal? A cidade é que é o lugar da transformação, da utopia, da revolução. A cidade é importante porque ela põe em comunicação direta diferenças. É uma herança desse passado colonial em que se divide a sociedade entre privilegiados, geralmente, então, opressores, e desgraçados, oprimidos. As biografias são uma mania nacional e estão sempre na lista dos mais vendidos. Mas quanto elas têm de literatura e quanto têm de jornalismo? E o que faz uma grande biografia? Uma grande vida ou um grande escritor? Eu parto exatamente do princípio de que eu admiro aquela pessoa. Não sei se amo. Admirar, sem dúvida, né? Admiro a obra dela, seja no teatro, na literatura, no futebol, na música popular ou coisa parecida, e tenho uma grande curiosidade pela vida dela. Mas eu parto do ponto de vista positivo, evidentemente, sabendo que eu vou passar os próximos 2, 3 ou 5 anos vivendo com aquela pessoa e pela minha maneira de trabalhar, que é absolutamente compulsiva, né? Quer dizer, eu quase não consigo fazer outra coisa a não ser cuidar daquele personagem, tem que ser um trabalho de amor. Um dos grandes clássicos da literatura infantil brasileira é Bisabia, Bisabel, de Ana Maria Machado, publicado pela Salamandra. Trata-se de um livro que foi publicado em 1981. É um sucesso até hoje. A história é da Isabel, a Bel, uma menina de 10 anos, extremamente inteligente, inquieta, curiosa, que está vivendo seu momento de puberdade e que encontra, num determinado momento, uma foto da sua bisavó. A partir do encontro dessa foto, ela começa a fazer uma série de descobertas dos antepassados e do que era a figura dessa bisavó na família. Bram Stoker nasceu em 1847 na Irlanda. Na infância, teve uma saúde frágil. Assim, passou boa parte do tempo ouvindo histórias de sua mãe e lendo livros de terror.
Ele tinha 50 anos quando publicou a obra que incluiria seu nome na literatura mundial, Drácula. Stoker morreu em 1912, mas seu personagem não. Ele se levantou dos mortos 10 anos depois, quando foi levado às telas pelo filme Nosferatu, que se tornou um grande clássico. Os leitores e leitoras são muito atraídos por essas criaturas, que é alguém que quer te possuir e você não vai conseguir resistir, exceto que tenha muita fé. E tem hora que a fé falha, né? Todo escritor é vampiro de outros escritores? Boa pergunta. E acho que a resposta mais honesta é sim. Eu acho que todo escritor é vampiro de outros escritores. Olá, eu sou Bruna Camargo e hoje vim apresentar para vocês o livro Delírios de Consumo da Beck Bloom, da autora Sophie Kinsella. Ele é um tiquilite, algo parecido com aquilo que nós conhecemos como comédia romântica no cinema. Os tiquilites, eles falam do dia a dia da mulher moderna de uma forma assim bem humorada e normalmente tem um romancezinho inserido lá no meio da história. O que é a poesia? Difícil de definir, não conheço nenhuma definição satisfatória de poesia. Eu digo que a poesia nasce do espanto. E agora que você vai virar um imortal, o que o senhor pensa da morte? Olha, eu acho que a morte é uma coisa definitiva. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Eu gostaria de pensar o contrário, mas eu não consigo pensar o contrário. Sempre teve pessoas que se envolvem com os índios, se apaixonam, dando murro em ponta de faca dentro de uma instituição que, em última instância, estava ali para abrir um processo de colonização. A sociedade brasileira não entende que são povos que existem antes da nação brasileira e que são os donos dos seus recursos naturais. Os índios são tolerados onde eles não têm nada. Mas se eles quiserem alguma coisa, eles estão ferrados. Conhecer as histórias dos indígenas, entender que os índios eles não foram passageiros da nossa história, eles são a nossa história junto com a gente. Eu acho que desde o começo da história da colonização, os índios sempre tiveram entre a espada e a cruz. Ou mata ou converte. Civilizar os índios sempre foi até hoje, é a conversa, né? Desde do século XVI, que os índios são massacrados, escravizados, que essa escravidão é ignorada nos livros de história. A escravidão persiste até hoje, de outra forma. Mas existe também uma tradição de defesa dos índios, pelo menos em teoria, que é muito rara no mundo. E nisso a gente tem que reconhecer o papel da fundação do SPI e do Marechal Rondon. Entre quem diz morrer se preciso for, matar nunca. Será que o Rondon ele era parte do projeto de colonização ou ele tentava fazer uma luta antissistêmica mesmo contra o sistema de colonização? Eu ganhei uma vez uma moeda, né? Ela foi cunhada para divulgar a existência do SPI, né? Aí eu fui ler o texto inteiro que estava lá, era assim: Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Aí eu falei, então essa coisa, ele não protegia só os índios, ele localizava trabalhadores nacionais. Que papo é esse? Desde a colônia e depois a república e tudo, que é uma espécie assim de uma crise de consciência sobre o que nós estamos fazendo com nós mesmos, mas onde o que está em questão mesmo é tomar a terra dos índios, alguma riqueza que os índios ainda detêm, aí o pau quebra mesmo e aí não tem essa compaixão, não. Ai babun kekun, niar keletanya. Ka kekun, ai babun kekun. Dumundo.
Chimne mian keleng man chimne chit pok. Chimna walu wok. Oto chimne dedik pingam no me poleng mo. Podianen kinangoy gung mo. Angoi apa kalau ju pecer ponando principalmente o pé ang oing go pé ruina tava mini foi mas digo aquele mombe o ar piteri oi be aquele mombe o pende tu jak pe i pe quar penanyando ba chapa pe chapa oi be que ruina pupu oi ma nyande ti wa ai It was divided into 4 sections. O cemitério. Junto ao templo, do lado direito, pode ver-se o cemitério rodeado por muros. Transformar, né, um espaço árido numa capital que está extremamente distante do litoral, da praia, do mar. E um espaço de fato, uma praia de fato, de ressignificação do espaço público. As fontes da Praça da Estação, elas vão até uma altura muito grande e isso gera um movimento de as pessoas reunirem aqui. Então eu acho que é uma transgressão e também tem a ver com a história do corpo. As pessoas vêm de biquíni, vêm de maiô e isso para uma família mineira ou para essa sociedade é alguma coisa bastante radical. Hoje a praça está sendo usada, né? Você tem que garantir que esse uso democrático, esse uso de todos continue. O que vale não é a bombeta disse tudo, só que no seu caso não vale a embalagem nem o conteúdo. É isso que tá. Eu sempre morei na beira do minhocão. Sou minhoqueira. Eu gosto do minhocão, né? Eu acho bonito o minhocão. À noite, então, quando fecha, né? Fica lindo à noite, fica todo mundo passeando, é cachorro. O minhocão não é eterno. Você tirar ele de lá, botar para uma pontilhão de periferia, onde vai ter pouco trânsito ou trânsito pedestre, perfeitamente adequado. Agora, continuar com o trânsito que ele está, não adequado.
Eu penso o Minhocão, se ele se transforma num parque, eu acho que pode ser uma solução poética para uma cidade como a que a gente vive. Se isso virar um parque, isso vai virar o ponto de atração de toda a região. Ou seja, aquilo que separava vai unir. Ou seja, tanto faz você morar do lado de Higienópolis, que hoje é chique, ou morar do lado de Campos Elíseos, que hoje não é. Por quê? Porque o parque em Minhocão vai estar chamando os dois. É um pouco como se os arcos eles funcionassem como um divisor, né? Para cá e para lá dos arcos, antes e depois dos arcos. E também uma outra diferença que tem a ver com o tipo de moradia, que é mais predominante desse lado, um tipo de moradia mais popular do que do outro lado, né? Onde a maioria das casas que funcionavam como cortiços acabaram sendo transformadas em bares, em casas de show. E a escadaria já tem um outro processo que tem mais a ver com essa visitação mais diurna, né, de turista. Os músicos realmente foram responsáveis pela revitalização da Lapa. Os músicos e os empresários que foram abrindo espaço para esses músicos tocarem. É um caso raro no mundo em que o poder público teve que ir atrás dos empresários, teve que ir atrás do movimento. A Lapa nunca foi tão incrível como é hoje. Então a gente pode se orgulhar de ter uma arquitetura ainda antiga, tradicional, e viver os melhores momentos agora, não um saudosismo. Ah, antigamente é que era legal. Não, agora é mais legal. O Filosofia Pop é um projeto de conversa. A gente vai conversar sobre uns assuntos que estão pegando todo mundo, que interessam a todo mundo e que mesmo quando não interessa a todo mundo, interessa a muita gente. Para quem é ateu ou para quem é crente, não interessa. Deus está presente nas nossas vidas como uma palavra. É possível um mundo inteiro sem Deus? É porque sempre se viveu. Por outro, não, porque a menos que a gente pare de projetar, tá, de projetar como sociedade, de projetar como indivíduo, essa projeção vai ter muitas vezes o nome de Deus. Deus ajuda ou Deus atrapalha? Né? Eu acho que depende da pessoa. A religião veio para coibir os instintos mais violentos, as vaidades, etc. Quer dizer, sem religião estaríamos nos canibalizando nesse momento. Eu acho que o ateu, ele também crê que Deus não existe. Tudo que você vê é uma criação de Deus. Um pássaro, como você falou, uma borboleta, todo esse universo maravilhoso. Você acredita em Deus, você é que não sabe. Por só o fato de estarmos falando dele aqui. O que tem dentro do futebol? Porque vocês entendo que vocês estão garantindo que pensar o futebol é fundamental. O futebol é a materialização das arenas de Roma, dos gladiadores modernos, da arte da guerra, da representação. É uma bobagem você achar que o torcedor não joga. Ele é o lugar onde as diferenças se colocam, mas ao mesmo tempo com o perigo da presença do outro e, portanto, uma violência latente. Aquelas coisas mal resolvidas, em geral, no futebol elas aparecem, às vezes, e gritam. Você puxa no livro essa frase do Nelson Rodrigues, né? A mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Não é genial, gente? O uso depende dos contextos. Os contextos, ao mesmo tempo, eles são convidativos. Existem contextos em que você deve, em contextos que você não deve. O que a gente faz com essa hipocrisia toda? Por onde que a gente caminha? Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que é droga é aquilo que o outro usa.
né? Então aquilo que eu uso é álcool, é remédio, até se é um usuário de maconha e fala maconha não é droga, né? O usuário de maconha não é droga, maconha é planta, né? Droga é cocaína, é o craqueiro, aqui ele está usando droga, a minha droga. Então o primeiro ponto é se colocar, sempre tentar fazer esse esforço de alteridade, se colocar no lugar do outro e no lugar dos contextos. Aquilo que é urbano, ele é polido. Quer dizer, a ideia das boas maneiras, da etiqueta, que é uma pequena ética, é uma maneira de se relacionar no espaço público no sentido de mediar as relações entre os corpos. Sou eu quem manda aqui, então. Vai respeitar se não aprender as lições. Então, não vai jogar, não adianta só fazer, vai ter que me ensinar. A ideia de ética para o espaço urbano é fundamental, é crucial. Na verdade, é o grande valor que orienta, eu acho, o nosso pensamento sobre a vida coletiva, porque o espaço urbano é o lugar da vida coletiva. Que ética? Interrogação pra você. Um dia a mulher chegou com um puta de um carrão, uma Land Rover. Eu dei seta pra direita pra parar no ponto, ela encostou, ela me xingou daquele dia de... Como é que foi que ela me xingou? De pobre nojento, que ia fazer eu ser mandado embora, porque eu, de repente, fechei ela, mas não bati no carro dela, não fiz nada. São muitas éticas que se relacionam com muitas sociedades. Isso nos faz perceber que o público é o nosso espelho, onde a gente se vê refletido. Que ética eu vou ter? Eu não fui nutrido, né, de condições básicas humanas para me tornar um ser humano, né? Porque o humano se faz, né? Através do trabalho, através das condições, através de alimentação, através de coisas básicas que vão fazer com que ele seja uma pessoa, né, cara? Um ser humano, de fato. Então eu acho que a ética vem desse barato também. Cobrar de quem não tem um barato que nunca lhe deram é muita injustiça, né, cara? A gente vive num mundo onde as circunstâncias frequentemente são agressivas e hostis à manifestação de verdades de gênero, de identidades de gênero, como a transgeneridade. Pergunta aí você se a sua irmã, sua mãe, sua filha namorou algum coveiro. Ou se você aceitaria. A ética que eu pratico é a da arte, da estética. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. A gente acaba se relacionando entre nós mesmos. Às vezes já parei assim, mendigo chorando, porque tá com saudade da família, e você chegar, dar um conselho para ele. Falar, cara, você vai vencer, cara. Não fica nessa vida, não. Não, cara, não fica assim, entendeu? Então você... É cada dia uma experiência.